Olá, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde. Estamos nós aqui mais uma vez, Raquel Fonteles e Carmen Leonel, para apresentar mais um 40 mais Sextou com elas. Hoje nós atravessamos o oceano, né, Carmen, com uma convidada muito especial. Nossa, gente, a gente está ficando importante, né? Atravessamos o oceano e eu estou super feliz e, para não dizer emocionada, que é uma ex-aluna muito querida, muito especial. Ela começou a empreender cedo e eu acompanhei um pouquinho dessa história nas salas de aula. Ela foi minha aluna de marketing e desde aquele momento ela começou a empreender vindo de uma família que já era dona de buffet, então já era, a festa já estava na veia dela, mas ela queria mais. E ela sempre foi muito, muito interrogativa no querer mais, e é um prazer imenso falar com a Drica Oliveira, diretamente de Cascais, em Portugal. E hoje ela vai falar para a gente como é empreender do outro lado do oceano e tornando Cascais mais doce. Bem-vinda, Drica! Olha, muito obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada. Foi realmente a época que nós nos conhecemos. Tive o privilégio de ter uma formação com a professora Carmen. Também carrego assim um carinho enorme por você como profissional, como amiga, conselheira, tanto que até hoje nós temos o nosso contato. Já se fazem 9 anos que eu estou aqui em Portugal e empreender fora do país realmente é um desafio enorme. Agora eu posso dizer que sou empreendedora, imigrante e mãe. Então, assim, essas três palavras me definem e realmente é um desafio, mas como eu sou uma pessoa que gosto de me questionar, gosto de me reinventar, vim para Portugal, não sabia o que me esperava aqui e tem sido um desafio a cada dia. E gostaria também de partilhar um pouquinho essa minha experiência, da minha trajetória. Muito agradecida por ter sido convidada nesse canal que dá voz à mulher empreendedora. Muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda, Drica. Já vou começar aqui entrando na sua história para você compartilhar aqui conosco. Eu tive uma curiosidade. Você já vai falar um pouquinho da sua formação, a gente conversou aqui, você falou um pouquinho, mas obviamente você vai compartilhar com as nossas ouvintes. Você já saiu daqui, pelo que eu entendi, empreendedora, já com uma visão de negócio, ou você reconstruiu essa visão aí na cultura de Portugal? Como que se deu isso? Na verdade, eu saí do Brasil já como empreendedora, mas na verdade no negócio dos meus pais e comecei a trilhar um caminho solo. Eu trabalhei numa empresa onde a maior parte de gestão em marketing, eu trabalhei numa empresa onde eu fazia o marketing estratégico para uma empresa de chocolate. E a minha vida começou aí, na faculdade, juntamente com o mundo da pastelaria, como se diz aqui, o mundo da confeitaria. Então, os dois em paralelo foi seguindo assim o caminho, tanto que um dos momentos que eu até partilhei no meu Instagram, o momento que a Carmen também participou foi de uma revista que eu fiz, onde um dos meus bolos foi a capa dessa Que revista. legal. Então, foi assim, um momento muito feliz para mim, que eu guardo com muito carinho. A Carmen também participou dessa minha felicidade. Então, assim, os dois mundos, tanto no marketing quanto a confeitaria, foi seguindo, mas um se sobressaiu, que foi a questão da parte de confeitaria. Então, no Brasil, eu já fazia workshops, já tinha alguns clientes, então eu vim para Portugal já com essa bagagem, mesmo sendo relativamente nova de idade, mas eu já tinha assim uma noção do que eu queria. E quando eu cheguei aqui em Portugal, uma das dificuldades que eu encontrei, que é diferente do Brasil, são os gostos, as épocas, do que as pessoas gostam. Ah, no caso, aqui eles dividem bastante primavera, outono, o que eles comem, frutos secos, no verão comem mais cítricos. Então foi um pouco diferente. Então eu cheguei aqui em Portugal com uma ideia de empreender, mas com a realidade do Brasil. Então quando eu cheguei aqui eu tive que me adaptar ao gosto das pessoas que
estão aqui e adaptar aos produtos que são disponíveis aqui no país. Então, eu tive que ter essa adaptação, fui muito bem aceita, fiquei com. Comecei pequeno, com um ateliê, e as pessoas aqui queriam saber: olha, eu quero ir na sua loja, eu quero ver seu bolo, eu quero experimentar, você faz degustação? E foi assim que eu comecei. Muito pouco, com algumas pessoas, um foi falando para o outro foi falando para o outro. Porque quando a gente chega em um lugar, ninguém sabe quem você é. Então, assim, quando a gente chega num lugar e as pessoas falam: olha, eu conheço a Drica, o bolo dela é muito bom. E foi assim que eu comecei aqui. Foi assim por indicações, aos poucos, aos poucos, aos poucos. Quando eu fui ver, eu já me senti na necessidade de expandir um pouco mais. Foi depois de 2 anos que eu tinha só o ateliê. Passado esse tempo, eu senti a necessidade de ampliar um pouco mais o negócio, que foi quando eu decidi abrir uma loja física. Drica, só uma pergunta em cima disso para passar aqui a palavra para Carmen. Você falou que você chegou num país que as pessoas não te conheciam, que você acreditava no negócio e o marketing boca a boca ele foi crescendo. Mas o marketing boca a boca ele cresce por algum motivo e acredito eu aqui que tenha sido o seu diferencial. Qual você acredita ter sido esse diferencial? Olha, um dos diferenciais que eu me sinto até privilegiada foi de fazer bolos e receitas que as pessoas, de alguma forma, sentissem como se fosse a mãe, a minha mãe que tivesse feito. Então, assim, as pessoas comiam o bolo, gostavam. E fora isso, o atendimento que eu dava às pessoas, um atendimento personalizado. Se você tem uma filha, olha, sua filha vai querer um bolo rosa, falava pessoalmente com a pessoa, tanto que um dos pontos fortes da loja é ter contato direto com a pessoa, fazer as anotações, desenhar o bolo como a pessoa queria. Então, assim, para não ter margens de erro, então a gente já deixava tudo previamente combinado. Então esse foi um dos pontos fortes que eu fazia questão, faço até hoje, de deixar tudo muito bem alinhado com o cliente, porque a pior coisa é você chegar numa festa, no caso da mãe que tem assim grande expectativa, chegar e não ser aquele bolo que ela queria. Então eu deixo a pessoa bem tranquila desde o do início até o fim. Então a pessoa consegue acompanhar todo o processo que é feito o bolo, caso tenha alguma dúvida. Então, esse processo de acompanhamento do cliente, eu acho que foi o diferencial, que dava segurança para a pessoa. Drica, eu vou falar os seus pilares, então, né? O pilar do sucesso, os pilares do sucesso dela, né? Ela falou sobre cozinha afetiva. Exatamente. Sensacional, show de bola. Quando você trabalha com alimentação, você pratica a cozinha afetiva, porque a gente, né, é atraído por aqueles sabores que vêm lá da nossa infância. Show de bola, golaço total. Depois, primazia no atendimento ao cliente. Eu e a Raquel, a gente bate muito nessa tecla com os nossos clientes. Você precisa conhecer o cliente, entender as necessidades desse cliente, ouvir as dores desse cliente para melhorar cada vez mais o atendimento. E quanto mais pessoal e personalizado, melhor. E você pratica isso com excelência. Fora isso, você ainda consegue ter as fotos muito bem feitas. Eu vejo, acompanho, né, pelo seu Instagram, mas desde aquela primeira foto que tiraram, gente, ela fez um bolo que era um tronco de uma árvore com as folhinhas discretas, verdinhas, assim, um primor para aquela época e foi capa de revista e ela trouxe uma revista para a professora. E eu tenho essa revista até hoje. Então, por isso que eu estou falando, essa garota é danada. E ela tem marketing na veia, mas fora ter o marketing na veia, ela tem a mão. Ela tem a mão para confeitaria. Então pode continuar a sua história. Eu só queria
fazer essa intervenção e que você nos coloque aí como foi a sua transformação até você chegar no que você está hoje. Sim, e depois desse processo, né, de ter o cuidado com o cliente, ter o cuidado com as receitas dos bolos, tanto como quando tem pessoas que falam, olha, eu gostaria de reduzir o açúcar, então eu tinha atenção aos detalhes das pessoas e conseguia assim muitos clientes, tanto que depois de clientes físicos, comecei a ter clientes maiores, empresas, até algumas câmaras aqui, no caso prefeituras, começaram a me solicitar. Então, assim, a produção começou a realmente ser muito maior. E o espaço onde eu fazia me proporcionou. A loja onde eu estava tinha 200 metros quadrados, então me proporcionou a mudar um pouco o segmento, não mudar, não digo mudar, mas acrescentar. Além de fazer os bolos, eu fazia produções em grandes quantidades, que foi esse o forte que eu enfatizei durante 2 anos. Produções em grandes quantidades. Produções em grandes quantidades. E de tanto que eu enfatizei, foi o que me aconteceu. Então, chegou uma hora que eu tinha tanto bolo para fazer, inclusive até tava aqui a mencionar, um final de semana eu fazia quase 3.000 bolos Uau. decorados. Então, assim, foi assim, um boom de 2 anos para cá, foi assim, só crescimento, 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 crescimento. Mas quando a gente tem crescimento, a gente também tem que realinhar algumas coisas. Quem tem grande produção tem que ter pessoas, tem que ter armazenamento, tem que ter outras preocupações, tem tem outros requisitos que se a gente quiser manter esse nível de produção, a gente tem que tomar cuidado. E aí chegou o momento do boom, o momento de reestruturar, mas era o que eu estava a falar. Aconteceram algumas reajustes que foi um pouco complicado. Então, a questão de mão de obra foi um problema assim significativo que eu tive, né, por ser um país diferente, aqui as pessoas têm outros tipos de preocupações e a questão da renda. Então, assim, foram dois problemas que tiveram assim grande impacto no meu trabalho e na continuidade do gerenciamento da loja. Drica, eu tenho uma curiosidade, mas em cima do que você falou, tem uma fala que a gente usa muito, que a gente, né, que é uma pergunta que a gente tem que se fazer de fato. Você está pronto para crescer? Todo mundo fala, uau, estou, porque é o desejo de todo mundo quer crescer. Mas, a grosso modo falando, você tem uma estrutura correta para crescer? Porque exatamente, muitas vezes o empreendedor ele corre muito em busca do muito cliente, muito cliente, muito cliente, aquela coisa que quando chega a quantidade, ele não está preparado porque ele não tem a qualidade necessária para atender. Mas no caso, não que ele não tenha essa capacidade, mas sim por conta de não ter feito, né, arquitetado essa estrutura e muitas vezes ele não percebe que o cenário ele não é favorável, como você mesmo falou, a dificuldade aqui é mão de obra, é um caso sério. Então, assim, são pontos realmente a serem colocados aqui. Mas, dito isso, eu queria te fazer uma outra pergunta sobre esse universo empreendedor no quesito formação, formalização. Aqui no Brasil, a gente tem a questão do MEI, do ME, que para você emitir nota, você tem, né, que estar formalizado. Como que se dá essa questão aí em Portugal? Como que você trabalha essa questão da sua formalização em Portugal? Sim, aqui também tem essa questão de formalizar o negócio, também é parecido com o MEI, que é o microempreendedor, e onde permite você fazer inscrição no site aqui das finanças, segurança social, formalizar isso. Feito isso, eu consigo fazer faturas. No caso, quando são empresas que precisam de faturas, também tem a questão da cozinha, também tem que ser formalizada. Tem que ter o curso da HCCP. Então, assim, são alguns processos, alguns requisitos que para você atender outras empresas é preciso. Inclusive, esse cliente que eu atendia, que eram mais de 3.000 bolos por semana,
tem que ter esse certificado da cozinha, tem que ter tudo mesmo legal, senão a gente não consegue atender esses clientes maiores, que é uma das exigências que é feita mesmo, que tem que estar tudo muito bem registrado. Muito bom, legal. Os seus colaboradores, Dri, são contratados também de forma oficial, né? Porque aqui a gente tem carteira assinada, CLT ou autônomos, né? Como é o regime de contratação dos seus funcionários? Então, aqui tem duas formas. Tem a forma que você dá o contrato para a pessoa. No caso, eu tenho uma que tem um contrato. No caso de pessoas que fazem trabalhos extras, tem é chamado de a pessoa e faz um recibo verde, ou seja, a pessoa emite uma fatura para declarar o que está sendo recebido. Então, o recibo verde são, no caso, pessoas que fazem trabalhos extras, não é uma pessoa que está ali contratada, assinada. Então, quando se é feito trabalhos extras, tem que ter o recibo verde. Muito Não, é bom. uma curiosidade, né, que a gente tem de como é que ocorre fora daqui. Então são algumas etapas, né, Dri? Você se regulariza enquanto imigrante, Exatamente, depois você se regulariza enquanto empresa, aí se regulariza da parte operacional, que é a cozinha, exato, e aí você passa a ter direito a oferecer o seu serviço de uma maneira legal, formalizada e tal. E aí, para contratar os funcionários, tem os mesmos critérios, né, de legalização. exatamente, Eu acho que exatamente. a Mas Raquel tem uma pergunta que eu já estou com uma engatilhada, mas eu vou deixar a Raquel seguir aí nesse raciocínio dela. Obrigada, Não, Adri. na verdade, eu estou adorando, porque tem muitas curiosidades, e é assim, Portugal hoje é um país que é muito almejado por muitos brasileiros, né, que pela facilidade da língua, aquela coisa toda, né, só que assim, é importante entender essa como que se pode trabalhar essas barreiras, quem quer empreender fora. Então, a gente pode dizer aqui que é uma história de sucesso, sem dúvida, né? E eu acho mais interessante ainda, eu preciso fazer essa pergunta, gente. Como que foi concorrer com os pastelzinhos de Belém? olha, também tenho formação de pastelaria portuguesa, mas o segmento não tem como competir, não tem como competir com os pastéisinhos. Eles são assim bem típicos aqui, mesmo que eu faça, eu já fiz, mas não tem como competir. E sem contar que o segmento que eu sigo é um pouco diferente, é mais para cake designer do que a pastelaria tradicional portuguesa. E não Explica um tem como competir com o pastelzinho, não. né? Explica um pouquinho desse kick design que você comentou agora. Sim, o segmento que eu sigo é mais cake design, que são aqueles bolos trabalhados com bonequinhos, decorações, que é justamente esse o ponto que eu gostaria de chegar, porque assim, quando a gente está no negócio, esse tipo de trabalho de decoração tem que ter mão de obra específica, ou demanda muito tempo para você ensinar uma pessoa a chegar num nível de decoração assim que a pessoa olha e fala, meu Deus, que bolo lindo. Então, assim, é muito tempo de dedicação para você chegar a um nível que saia do amador para o profissional. E nesse sentido, eu acho que nesse segmento, para o meu trabalho, estava tomar demasiado tempo. Em relação, eu fazia um bolo, ficava lá 3, 4 horas decorando um bolo, e que muitas vezes, quando eu dava o orçamento, a pessoa falava assim: ah, esse bolo está muito caro. Ok, mas são só para 20 pessoas, só para 10 pessoas. Ok, mas o tempo que eu levo para fazer o bolo é o tempo que está incluído no orçamento. Então, assim, acaba meio sendo complicado. Então, assim, o tempo que eu demorava muito para fazer o bolo, eu podia fazer 2, 3 bolos com uma decoração simples. E esse que foi o ponto de partida, porque eu já não estava dentro da cozinha, eu já estava ficando muito presa na rotina do trabalho
muito presa na rotina, muito presa nos bolos, e acabei ficando meio que de trás do balcão do que gerenciando outros assuntos, porque a mão de obra tinha que ser específica, se não achava uma pessoa para suprir essa necessidade, eu mesmo tinha que fazer. Então, esse foi a virada que eu falei, eu tenho que recalcular a rota do meu negócio, eu tenho que ver o que está se passando, porque esse problema de mão de obra foi assim um pouco complicado. E de um ano para cá eu falei assim, eu tenho que reestruturar o negócio, eu tenho que refazer o plano. E foi aí que eu fiz de um ano para cá. Tô mudando um pouco o reposicionamento da marca, tô mudando um pouquinho, saindo um pouquinho do cake designer. Vou agora para os bolos mais simples. E fora isso, eu gostaria aqui de anunciar a respeito dessa mudança, de usar o meu conhecimento, de usar tudo que eu já tenho de experiência fora do país. Estou montando agora um site que vai ter todas as receitas, vou fazer um e-book, e esse que é o grande lançamento que eu gostaria de anunciar para todas as pessoas que estão aqui. Então, nós temos que rever o que a gente faz de melhor e usar aquilo, como eu já disse, cada vez que a gente fala sobre a nossa história, sobre o nosso conhecimento, a gente se sente mais refortalecido. Perfeito. Gente, eu falei que esse programa hoje ia ser uma coisa de louco. Olha o que essa menina está falando. Ela, em 9 anos, ela se estabeleceu no outro país, ela descobriu um nicho de mercado para trabalhar, e olha que não é fácil. E eu falo que não é fácil porque eu já morei fora, eu sei muito bem quais são os desafios que a gente, como estrangeiro, chegando numa outra terra, todas as dificuldades que a gente passa. É porque a Drica é muito educada, ela não quis nem falar um pouquinho do preconceito que a gente passa fora, antes da gente ter domínio da cultura local, né? E ela também não falou do momento em que ela passa a ter uma jornada tripla, né? Porque ela era a empreendedora, a empresária, a confeiteira e a mãe, né? No meio de tudo isso vem uma pessoinha chamada Aninha que trouxe um ingrediente a mais para a doçura, né, do Cascais mais doce. E agora ela muda a chave depois de um ano sabático em que ela revê carreira, ela revê as questões pessoais dela e ela para e fala: opa, eu preciso me reposicionar. E qual foi a chave que ela usou para o reposicionamento? Não sei se vocês todos prestaram atenção. Minhas ouvintes queridas, o que é que eu sei de melhor? O que é que eu posso oferecer do meu melhor para continuar a minha história de sucesso no empreendimento? Não é sobre isso, Raquel? Com certeza. Sim, eu posso dizer que hoje a gente teve vários insights com a sua história, sua trajetória, Drica. E eu compartilho de muitas coisas que eu também acredito na minha trajetória, me identificando também como empreendedora. A gente sabe que não é fácil e muitas vezes a gente tem que realinhar essa rota. E concordo plenamente, mais uma vez, que perceber o que a gente tem de melhor para trabalhar em cima daquilo. Qual que é o nosso ponto forte para que a gente possa oferecer? Mas muito bom. Bom, hoje eu vou ficar com a parte chata, Carmen. A gente já está estourando o nosso tempinho, já vamos caminhar aqui para os finalmente. Queria pedir, Drica, para você trazer aqui uma fala sobre visão empreendedora, sobre essa coisa de realinhar o percurso, o que você tem através da sua experiência para compartilhar aí com os nossos ouvintes e, claro, se despedir aqui enfim, passo aí a palavra. Sim, o conselho que eu dou, às vezes a gente
precisa recalcular a rota ou mudar. A mudança, às vezes, dá medo, dá um frio na barriga. Mas o conselho que eu dou, olhar para trás e analisar, fazer uma autoanálise. O que que eu já fiz? O que que eu faço de melhor e o que eu faço pode agregar na vida de outra pessoa. Então, essa análise para mim foi essencial para que eu pudesse trilhar um caminho diferente, um caminho novo, que agora estou aqui me sentindo cheia de força, cheia de energia, não vejo a hora de começar esse novo projeto e mostrar para vocês. Vai ser um prazer aqui receber. Bom, a gente queria te agradecer imensamente. O programa, sem dúvida, foi muito especial. E acredito que tem muitas das nossas ouvintes, e dos nossos ouvintes também, porque também temos homens que nos ouvem, que querem entender um pouco mais de como que era esse universo de empreender fora. E como também alguns compartilhamentos que você fez aqui, que eu acredito que muitos acabaram se identificando aí. Então, queria te agradecer, o nosso muitíssimo obrigada. Foi muito bom ter você aqui. A gente já aproveita aqui, né, Carmen, para deixar um segundo convite, quando você já tiver com esse seu projeto aí já desenhado, para a gente voltar aqui com você vir aqui conosco novamente, para a gente falar aí em cima desse seu novo projeto. Com certeza, com certeza. Muito obrigado pelo convite. Legal, muito bom, foi muito bom ter você aqui hoje conosco, Drica. Queria muito te agradecer, como eu, né, até havia comentado agora, você foi de grande valia mesmo falando. Eu percebi que no decorrer do programa ela soltou um a falar. Português de Portugal. Não, mas é legal, porque acaba, né? Não tem como. Mas muito bom. E com certeza, como eu falei, a gente ajudou muitas ouvintes ou muitos ouvintes que estão aí nessa jornada também empreendendo. Então, como eu falei, fica aí o convite para o seu novo projeto, para você vir aqui contar novamente essa sua nova empreitada, dessa sua trajetória, esse seu novo percurso. E aí a gente fica aqui, né, Carmen, em aberto. Nós vamos ficar ansiosamente aguardando o seu podcast, as suas aulas. Eu faço questão de divulgar nas minhas redes. Eu tenho certeza que a Raquel também vai fazer isso. E deixar aqui o meu carinho, a minha admiração, porque a gente, quando é professor, a Raquel já pegou esse bichinho e entrou na veia dela também. Mas a gente, quando é professor, não tem realização maior do que a gente ver um aluno da gente se realizando e dizendo assim: eu me tornei um profissional porque eu fui em busca de conhecimento e o meu conhecimento me trouxe até onde estou hoje. É a maior recompensa e é a maior certeza que um professor tem de falar: eu estava no caminho certo ao ter escolhido essa carreira. Então, com muita emoção, me despeço de você, me despeço das minhas ouvintes, me despeço hoje da Raquel, já pensando no nosso próximo projeto, né, Raquel? Isso. Nossa próxima empreitada. Drica, deixa as suas redes para as nossas ouvintes poderem. Eu sei que é longe, mas deixa o seu arroba para elas verem o seu trabalho lindo em cake design. E agora eu te desejo muita sorte, muito amor e muito sucesso na empreitada nova. Muito obrigada. A página dos bolos chama Cascais Mais Doce, então é bem fácil quando vai no Instagram. E a minha nova jornada é trilhando esses dois caminhos de volta, marketing com confeitaria. Vou deixar lá todas as informações, @dricaoliveira.pt. Então, são esses dois canais que eu uso mais o Instagram. Muito Tá todo mundo convidado. Muito bom, com certeza a gente vai divulgar nas redes, a gente tem um público bom aqui também, inclusive participantes que já vieram aqui conosco, que também é desse segmento, então o compartilhar é sempre muito bom, né, Carmen? É isso aí. E, gente, dessa forma,
nós fechamos mais um 40 mais. Estou com elas na www.radioempreendedora.com.br. Não deixem aí de seguir as nossas redes, nosso Instagram, 40 mais, NAIS, 40 mais estou com elas. Nosso canal também, para quem perdeu algum programa, vai lá, você consegue acompanhar. E o nosso e-mail aqui, 40 mais estou com elas, @gmail.com, para você que quer compartilhar aí sua história conosco. A gente vai ter aqui o maior prazer de ouvir, de fazer essa troca, para que nós possamos aí seguir nessa corrente empreendedora, não é não? Um beijo, gente. Boa sexta-feira. Beijo, gente. Até mais.